Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Então aqui a gente pode estar olhando, deixar claro que isso daqui é uma análise de imagens, não é a realidade. A realidade nós vamos ter mais para frente, amanhã, nas prévias, nós teremos uma foto real deles lado a lado, que a gente vai poder comentar muito melhor, porque Atual, né? vai ser a atual condição deles na competição, e aí nós vamos poder pontuar aos nossos olhos o que um tem e o outro não tem, ou se os dois estão empatando ou coisa parecida. Aqui, nessa pose, o que a gente sempre fala, né, e que todo mundo diz, que o Hadi ganha do Derek nessa pose. Né, porque ele vem todo fibrado, o peitoral fibrando, vejam as estrias do peito, as estrias aqui, ó, no vasto medial. Então, esse abdômen lado a lado, né, um gomo do lado do outro, que deixa ele muito bem. Então, ó, tirar ali para não ficar marcado. Aqui, ó, você vê que ele consegue ter. Lembra quando eu falo proporção, e o pessoal confunde proporção com simetria? Proporção, gente, é isso aqui, ó. O mesmo desenvolvimento, ó, nos ombros, olha, no peito e no braço. A proporção do atleta está muito boa na pose. Isso é uma proporção. O mesmo desenvolvimento desses grupamentos na pose de mais musculoso fechada, que é muito importante. Derek também, olha. Olha isso aqui, ó. Ó, o mesmo desenvolvimento aqui, ó. Eu Também, só acho que, na minha opinião, professor, Eric deve nessa pose para peitoral. E por quê? Sim. O peitoral dele não é um ponto forte e ele fecha o peitoral aí. Porque ele está fazendo, Ó. ele está abrindo demais a escápula, ele está escondendo o peitoral. Ó, exatamente. E isso dá para, às vezes, corrigir. Ó. Olha a mão, as mãos do Hadi e as mãos do Derek. O Hadi está fazendo um crossover. Isso, o Hadi está se mantendo mais largo e ele fechando mais na pose, se fecha demais. Outra coisa também nessa pose que leva em consideração, se você projetar o ombro para frente, você diminui o peitoral. Diminui, é o que ele fez. Então, se você Ele abriu a projetar escápula demais. o Hadi, ele está mantendo os ombros na parte medial do corpo e fechando. Ó. Então, ó, se eu fecho assim é uma coisa, se eu fecho assim é outra. Então, por isso que eu falo, e o cara tem gente que não treina a pose, pelo amor de Deus. Muito necessário. É a coisa mais importante que um atleta tem que ter no palco, é saber posar e explorar. Sabe que nós tivemos aqui no Amador 2 atletas, o Júlio vai concordar comigo, que são, quando você vê eles, você não acredita que eles são capazes de mostrar no palco tudo que mostram. Edson Serafim e Marilândio Poncher. Sim. Não é, Júlio? Sim. Se você vê eles, você fala, não, esse cara não foi aquele que eu acabei de ver posando. Esses caras conseguiam subir no palco e explorar o corpo deles de tal forma que aquilo que parecia pequeno ficava grande. O da praia também, qual é o nome dele? Que a gente falou hoje de manhã que ganhou a Master. O Mundial da Gilberto. Master. O Sarmento? Não, ganhou o Mundial da Master da praia, que mora na praia. O Odilon, sim. O Dilon. entendeu? Ele é O largo, Odilon, ele tá tinha enorme. shape. Sim. Quando ele entrava no palco, meu amigo, ele Era escondia outra coisa. todos os defeitos. E só mostrava as qualidades. Então assim, a arte de posar, olha, a posição da mão já é um indicativo de que ele está fechando mais do que ele. E outra, não adianta, o fio fechava demais também. Que já era estreito. O fio fechado demais ficava com o ombro e os braços maiores do que o peito, desproporção. Então, quando o árbitro olhar o tronco, ele vai ver essa proporção. Simetria é a mesma medida. Então, se você fizer isso aqui, ó, com o atleta, essa distância aqui tem que ser a mesma daqui, ó. E a formação muscular. Isso. Porque é proporção versus simetria. Mesmo desenvolvimento nos dois lados e mesma medida. Aqui, quem tinha um defeito grave era o Kevin Levrone. A minha opinião técnica para ele ter sido Ele era vice, simétrico? ele era assimétrico. Ele tinha um ombro mais curto do que o outro, de frente. Então, eu achava que era esse o motivo Mas dele será ser que foi vice-campeão. devido ao rompimento do peitoral dele? Talvez. Porque ele tinha um rompimento de ele peitoral. tinha assim um buraquinho, rompimento ele de tinha aqui peitoral, um... né? E aí, meu exatamente amigo, o que você eu sai falo. compensando, não adianta. Exatamente, poderia sim, Deve sem ser. dúvida, poderia. Então, ele tinha um defeito que o Dorian não tinha. Então, para mim,
justificava o segundo lugar dele por essa assimetria. Mesmo sendo um freak versus um estético. E outra, então, o Kevin era muito mais estético, mas perceba que na coreografia ele só fazia poses de lado. É verdade. Ele raramente ficava de frente Que era na estreito. coreografia. Ele escondia essa assimetria que ele tinha dos ombros. Legal. Tá? Então as poses de Inteligente, lado dele eram sensacionais. As melhores As até melhores. hoje. Né? Então, quando nós estamos fazendo essas E o comparações. quadríceps aí, professor? Então, no tronco, aqui leva um ponto a mais para o rádio. Não tão assim melhor. Ele tem o que evoluir nessa pose para ficar melhor. Posar, vir mais cortado, ó, porque ele está vendo que ele está estriando mais de um lado ao outro e ele estria metade, ó. Se tem esse estreamento no começo, pode ter de Ô, lado a Marcelo, só lado. uma dúvida. Você colocou os dois no mesmo campeonato? Tá, os dois estão no mesmo campeonato. Isso. Então tá. Agora, a perna do Rad é muito boa. Tem duplo A bis em outro perna campeonato do não serve. Derek também é muito boa. As duas pernas são muito boas. Mas, ó, Só que Deixa eu tem, falar só que agora, olha o abdominal- truque, olha o abdominal dele é melhor. abdominal e coxa, pra Ó. mim, não tem como competir com o Rad. Então, agora que vem o truque. Boa a coxa do Vejam, Derek, é mas não tem como boa, competir mas com o aqui Rad, tem um velho. truque. Vocês conseguem ver o truque para ele ficar com a coxa maior? Quem? Aqui, ó. Ele está fazendo um adutor. truque para ficar com a Rodando o pé. coxa maior. Ai, Isso, ele abre mais essa distância aqui, ó. Ele abre mais essa distância. Flexiona mais os joelhos. Então, olha aqui o ângulo que está aqui, ó. reto. Perna mais E olha aqui como ele tem um ângulo mais acentuado. Você consegue perceber? Porque ele tem um adutor muito grande. Isso, então ele compensa a falta de quadríceps com os adutores enormes. Então, o frame, cuidar, por isso que eu falo assim, a pessoa que não entende tanto vai se impressionar mais com a perna do Derek do que a do Rad. Tecnicamente, a perna do Rad é melhor, Muito. mas aparentemente parece que a perna do Derek é melhor. Ele consegue esconder muito bem. Porque ele esconde. E outra, a posição dos pés interfere também. Os dois estão pesando com o pé para fora, para a perna ficar mais larga e fazendo aquela força. Você faz uma força entre os joelhos, fazendo força para fora. Então, a força aqui, o vetor de força aqui é para fora. Planta o pé no chão e faz força para fora. Aí a perna corta inteira e fica mais larga. Ninguém está estendendo o joelho aqui. Aqui está todo mundo forçando para os lados. Ó. Então, tem um vetor de força indo para fora. Quando eles fazem isso, ele com o joelho mais flexionado, dá essa impressão de que a perna dele, né, que é daqui a aqui, ó, seria um pouco maior do que a do Rad. Mas não é. Porque ele deve estar até lateralizando mais os pés para fora para ficar assim. Ah, dá pra ver que sim. Então, assim, o árbitro, não existe uma regra que limite o atleta em posar dessa forma ou daquela. Mas o árbitro, quando olhar os dois, ele tem que ter essa comparação técnica para entender qual dos quadríceps é melhor. E é evidente que o quadríceps melhor, mais volumoso, é o do Rad. E estria, né? Ou seja, está extremamente definido. E tem poses que o Rad consegue cortar fundo, tem poses que não. Então, assim, quando ele faz uma outra pose, a pose de abdominal, por exemplo, você vê que o quadríceps dele Temos outras corta imagens? fundo. Nessa, não tanto. Na do Derek, a gente vê um pouco mais de cortes. Então, assim, a apresentação, a comparação e outra, o que tem na prévia é muito bom, porque eles repetem, às vezes, as poses, Marcelo, temos trocando outras eles de lugares. Outras imagens dele? Então, às vezes, a dúvida do árbitro que ele estava é resolvida na nova sequência de poses. É tão difícil Sabe julgar. qual é o duro? Você começa a tão botar. difícil julgar. Você começa a colocar Harry com Derek, pose por pose, vai dar ruim pro Derek, velho. É complicado, cara. Pose por pose é difícil. É difícil. Ó, duplo bíceps. Ah, E Olha. aí? Professor, É difícil. pose O que por pose. me deixou Olha o extrema- quadríceps do Harry e olha o quadríceps do Derek. E aí a densidade de diferença. Olha a densidade. Aqui ele diminuiu a distância um pouco, né? Quer ver, ó? Ele diminuiu a distância um pouco.
E aí ficou E aí evidente ficou, que a perna ficou menor. aí ficou evidente que a perna do Rad é melhor. Tá vendo? Mais cortada, mais separada, com um bom volume de quadríceps. Aqui ele perdeu um pouco. Ó. Lembra como antes ele tinha mais vasto lateral e agora está com menos? Professor, uma coisa que viralizou muito na época, certo? São Então, pra essas mim também. bolas nos seus Ó, dorsais. isso aqui, ó. pode acontecer diante do tanto que ele estendeu? Isso daqui, gente, ficou exatamente Nossa, a teve pulga muita atrás da orelha. Muita discussão sobre essas Ó. duas bolas. Do outro lado também, ó. Então, eu posso garantir que anatomicamente existe uma ponta aí? Existe para os mais desenvolvidos? Sim. Eu posso garantir que a anatomia do... Isso aqui é o grande dorsal passando por detrás aqui, indo lá para as costas, passando por detrás do ombro e vindo aqui no braço do lado de lá. Tá? O lado de trás. Então, ele vai sumir assim para dentro. Ele vai subir e sumir para dentro assim da articulação. Isso é normal. Mas o fato de ficar com uma protuberância dos dois lados e não aqui preenchido também, ó, aqui teria que estar preenchido tanto quanto em cima, bem aqui, deixou todas as pessoas que entendem do culturismo, será que ele fez alguma aplicação localizada? Porque, nossa, isso viralizou demais nas páginas. E não necessariamente para aumentar o músculo, porque aqui não é um jeito ideal de aumentar o músculo. Não Só tem atrapalharia. finalidade isso. Então, será que ele fez o uso de esteroides nessa região e inflamou? Aí tudo bem. Então, a aplicação para aumentar o volume não tem sentido. Para aumentar o volume não faz sentido, porque não é aí que tem que ficar maior. É de lado. Exatamente. Para aumentar a expansão do principalmente dorsal. de costas. Principalmente de costas. Então, eu me recordo que o Nasser fazia essas aplicações. Eu vi com os próprios olhos ele se abaixando assim na mesa e fazendo essa aplicação do dorsal, sozinho. Então, que eles fazem. Se ele fez antes de competir, ele errou feio. Não, porque Julião, no ano anterior, que ele foi vice-campeão, Ele não fez. tinha. Julião, Não tinha essa. dorsal é um músculo que Não aguenta tinha. muita agulha. Aguenta. Aguenta muita agulha. Aí tá Mas- bem sobrecarregado. É Mas, muito normal o atleta como é um de músculo que fisiculturismo faz usar dorsal muita pra aplicação. extensão, cada agulhada é um corte. Se ficar agulhando na mesma região, um dia ele rompe. Mas, por exemplo, é erro atleta agulhar quadríceps. Por quê? Porque eu já vi atleta perder campeonato. Porque a Por perna quê? inflamou. Não, inflamou. Inflamou. O cara tá com o Abscesso sistema é imunológico super normal. sensibilizado. E A outra, facilidade de entrar um micro-organismo ali oportunista é muito grande. na Certo? própria pele. Um Na- organismo que está na, Na pele. pele, uma enterococcus da vida aí que fica na Isso, pele. que tá na Aí pele. o cara vai e empurra a agulha com a bactéria pra dentro, sistema imunológico baixo, que o cara tá fraco, comendo pouco, Aquilo que não faria mal, vai fazer. vai fazer mal. Exatamente então, isso, cara. É cagada É fazer cagada, aplicação não, no quadríceps. exatamente. É cagada fazer aplicação no ombro. E outra, é cagada vamos- fazer aplicação em A- tríceps, bíceps. O dorsal é um dos caminhos. A prova de que isso pode ter sido um erro do ano anterior é que esse ano ele pode estar liso, limpinho nessa região. Se ele Se meter ele esse duplo tiver- bíceps Pode e ser. não tiver E bola, não tiver nada, foi o erro do ano passado. Genial. Foi o erro do ano passado. Não foi nenhuma Não é a anatomia tentativa. dele. Não foi uma tentativa de aumentar músculos. Foi uma aplicação que precisou ser feita e que inflamou. Então nós vamos ver isso. Agora sim, o RAD tem uma coisa também. O RAD tem mais maturidade do que o Derek. é um físico Isso. mais marretado. É. O Derek ficou muitos anos ali segurando o físico dele na 212. O Rad saiu logo de lá, viu que não ia dar para ele, foi embora e soltou o físico dele. E ele tem um físico que tem mais tempo de treino também. Né? Então você vê que ele consegue essa separação aqui, ó, do braço, muito evidente, ó. Não, ele é um kamikaze pra treinar, né? meu? O que o Derek ainda não tem na maturidade não consegue. Olha aqui, ó. Olha aqui. Falta separação. Falta a separação do bíceps e do tríceps. Então, o Rad tem isso. Né? Então, isso também é uma pose que ele leva vantagem sobre o Derek. Apesar de que na largura aqui, né, do que ele tem de dorsal muito boa aqui, do ó, Derek. é muito boa do Derek, ó. Dorsal O dele é preenchimento muito dele saltado. aqui, ó. Ele tem tudo isso daqui para mostrar. O Rad tem um pouquinho menos só, mas é bom porque também sai de baixo, ó. É Pouca muito- coisa menos, mas é tem. um pouco a coisa menos, ó. Pouquinha coisa menos. Ele é um O que pouquinho fica mais largo, ruim né? pro Harry
é esse braço enorme com um antebraço tão pequeno, né, Júlio? Falta antebraço, falta tríceps. Mas é genético, viu? Porque, por exemplo, o Arnold Totalmente. não tinha antebraço. E tinha um braço gigantesco, 56 de braço. Então, assim, eu também treino e não Só tenho que o problema é antebraço. que ele pega um Derek ele não com acompanha antebraço o meu animal. braço. É genético. E o antebraço animal do Derek. É, exatamente. Mas o já Derek não tem um bom braço, né? Sem pico. Exatamente. Eu Principalmente acho que ele parte tem de um bom fora. braço, viu, Júlio? O que ele não tem é essa separação que o Harry tem, entendeu? A densidade do Harry Chopin é assustador. O bicho complicado. treina também, o jeito que ele treina, o bicho. E outra, Há muito essa, tempo. Não, e é um cavalo. pra essa, treinar, essa colocação aqui também do abdômen dele pra dentro deixa ele bem estético. Fica bonito, velho. Eu acho que fica muito bonito isso aqui. Fica animal demais. Ele puxa um pouco o abdômen pra dentro e Tá ele ainda muito amarrado, né? ele ainda continua com os cortes, mesmo puxando pra dentro. Isso torna a pose dele físico fica muito amarrado. evidente. Tem Muito mais evidente. algum aí pra gente ver, Maurício? Algum outro atleta? É que quando ele tá de costas, o dorsal dele tá ficando pendurado que nem o do Ronnie Coleman, né? É aí que ele ganha. Tá demais. Tá ficando pendurado. Aí agora é onde o Derek dá um pau no rádio. É aí que a coisa começa a ficar séria. Então, E parece que vai vir ainda melhor esse ano, viu? exatamente. Parece que ainda vai vir. Você vê que ele tem, ele tem um pouco mais de detalhes. Olha aqui, você vê aqui nessa região aqui, ó, ela é mais detalhada do que a do Derek. Porém, o frame do Derek é mais E a largo. espessura. É. Olha Você- a parte baixa do dorsal. Exatamente. Tá faltando Então, carne ali no aqui, rádio, ó. Aqui tá Da faltando. porção distal a E aqui, aproximal, ó. pode ver, Ó. vai subindo, professor. Ó. Vai subindo, pode ver. Ó. É aqui tudo. Olha lá, ó. ó, tá faltando Ó. carne ali, ó. Aqui tá mais preenchido No do Harry. que aqui. Ó. É. Então, nessa hora, ele consegue ter um frame melhor do que o rádio. Porque daqui para baixo eles estão praticamente empatados, né? Ó. Eu acho que o Harry tem eu acho que o Derek tem um pouco mais de Um detalhe no pouco posterior. mais também detalhado aqui, sim. Um pouco mais de Que separação. combina com a parte superior, né? Então ele tá proporcional aqui, né? E outra coisa também, quando você olha, você olha o ombro dele assim, e acho que esse ano vai estar um pouco melhor, você vê as estrias querendo aparecer, né? Agora, no rádio, você vê 3 pontos sem nenhuma definição. Ó, 3 pontos meio... Falta bem detalhes. sem detalhe. Falta detalhes. Detalhe ou... Não tem jeito, o ombro eu dele... acho que- Alguma coisa que tira o detalhe, né? Esse ombro aí é alguma complicado. coisa Não, que tira o detalhe. ombro dele na posição principalmente semi-relaxado entrega na entrega. Mas expansão na do hora que ele dorsal. sobe pro bíceps de costas, o ombro Na expansão dele, de essas dorsal. 3 cabeças aí que o Braulio ó, apontou, são três cabeças são que três não tá legal, pontas. Não é 3 pontas. O ombro não cresce desse Não. jeito. Ele cresce assim, ó. Arredondado. Ó, arredondado, ó. Entendeu? Todo o ombro, ó, é a ferradura aqui, Anatômico. ó. Arredondado. A ferradura é Ele igual. tem caroço, ele tem bolas ali. Ele tem 3 picos. 3 picos, São né? 3 Bíceps. picos, isso não existe. Ficou parecendo um croissant, né? Isso o ombro só dele. acontece Um quando a croissant gente de cada lado. aplica uma Durateston antiga, daquela que doía que nem um louco e você ficava com calombo A aqui. verdadeira. Aí você tinha que aplicar outra do outro lado para ficar igual, né? Senão na academia todo mundo ficava olhando para você. Nossa, você tá torto, hein, Pinduca? Não, é que eu tomei uma Durateston aqui e inflamou, né? Tinha metiolate na fórmula, né? Só podia. Era uma coisa de louco aquilo, não é não? Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa para você. E no site deles está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino Whey 100%, você garante R$ 129,00 de desconto, mais frete grátis para todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição.